Olá pessoal, essa aula é a continuação da aula de introdução à teoria dos grafos, né? E agora nesse vídeo vamos falar sobre a representação computacional de grafos, ou seja, eu quero fazer um programa para resolver alguma aplicação que eu queira e eu quero usar grafos. Como é que eu represento isso num programa? Então a gente não vai ver programa, não vai ver código aqui, mas vai ver as maneiras de representar. De maneira geral, né? Então, os algoritmos, eles podem ser usados para uma grande variedade de aplicações e eles precisam que os grafos sejam representados, né? Todo mundo que sabe programar sabe que existem variáveis, existem arrays, existem uma série de outras estruturas de dados que podem ser usadas. Como que você representa, né, um grafo? Né? Se vocês puderem dar uma paradinha aqui no vídeo, se estiverem vendo, e pensar assim, como que eu vou representar isso no computador? Bom, existem duas maneiras básicas de fazer isso, tá? Uma é a matriz de adjacências e outra é a lista de adjacências. Então, a matriz de adjacências é a mais fácil de pensar, né? Veja, por exemplo, esse grafo aqui, ele tem 5 vértices e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arestas. Então, se o grafo não tiver pesos, se ele for um grafo não ponderado, você facilmente consegue visualizar que com uma matriz, né, de n por n, onde n é o número de vértices, você consegue indicar apenas com zeros e uns, né? Isso aí podia ser valores booleanos, bits, né? Bit 0, bit 1, quer dizer, então ocupa pouco espaço. E quando tem uma aresta, você coloca 1, e se não tem uma aresta, você coloca 0. Então, por exemplo, aqui o que está dizendo? Ó, tem uma aresta de 1 para 2. Opa, onde está aqui? Ó, tem uma aresta de 1 para 2. Mas não tem uma aresta de 1 para 3. Então a gente pode ver, ó, não tem uma aresta de 1 para 3, está 0. E assim por diante. Bom, como esse grafo não é direcionado, o que acontece? Se tem uma aresta de 1 para 2, também tem uma aresta de 2 para 1. Né? Ou seja, ele acaba sendo um gráfico simétrico, uma matriz simétrica, e significa que, no fundo, você está desperdiçando, né, um bocado de capacidade, porque se você quiser, por exemplo, ver se tem uma aresta do vértice V para o vértice P, né, você pode ver na matriz e sempre pegar de maneira que, se V é menor que P, ok, você pega direto. Se V é maior que P, você pega o contrário, você pega P e V, porque é a mesma coisa, e daí você economizaria o armazenamento desse pedaço aqui. Agora, já no caso de uma lista de adjacências, ela é um pouco mais complexa, mas ela resolve um problema que vai ocorrer com a matriz de adjacência. A matriz de adjacência é mais fácil, mas pensem num grafo muito grande, né? Sei lá, centenas, milhares de vértices. Com certeza, cada vértice vai ter um grau, né, um número de arestas que conectam ele com outros vértices, que vai ser pequeno normalmente, a maioria dos vértices, né? Sejam cidades no mapa, ruas, etc., contatos na rede social. Então, se você pensar, né, numa rede social que tem 1 milhão de usuários, ou que tem 1 bilhão de usuários ou mais, quer dizer, a maior das pessoas tem centenas só de conexões. Então, significa que, se você representar isso como uma matriz, a maior parte da matriz vai ficar zero. Essa matriz vai ser uma matriz esparsa. E o problema é que isso ocupa uma grande quantidade de memória. Se você fizer um cálculo assim, né, pega um grafo com 1 milhão de vértices e vê que vai dar uma matriz com 1 bilhão de células, depende de quanto você gastar para representar cada vértice, porque ou cada aresta pode ter um conjunto de informações muito grande, dependendo do número de bytes que você gastar, você pode ocupar uma área de memória absurda para não usar a maior parte dela, né? Então esse é um problema sério. Para reduzir isso, então normalmente, né, se usa para problemas reais uma lista de adjacências. Então para cada vértice, você diz para ele, tipo assim, o vértice 1 tem a aresta 2 e também tem a aresta 5. Isso aqui é uma lista, né?
O vértice 2 tem a aresta com 1, tem a aresta com 5, tem a aresta com 3, tem a aresta com 4, é o mais conectado. O 3 e assim por diante. Aí existe um problema, porque se eu quero saber alguma coisa saindo do vértice 1, por exemplo, ou do vértice 2, só para ficar mais complexo, eu quero saber, tem uma aresta do vértice 2 para o vértice 4, ou qual é a propriedade, qual é o peso dela, o que ela tem ali. Aí eu tenho que ir circulando nessa lista. Demora um pouquinho mais o acesso. Computacionalmente é um pouco mais complexo, é uma estrutura de dados mais... Não é difícil, mas é uma estrutura de dados um pouquinho mais complexa. Só que, porém, né, do que a matriz. A matriz é mais fácil, tem um acesso direto ali à memória. Então, essa é a questão, né? Aqui, né, nessa visualização, a gente está vendo um grafo direcionado. Então, por exemplo, você tem uma aresta de 4 para 2, mas não tem de 2 para 4. Ó, por exemplo, você tem de 4 para 2, mas não tem de 2 para 4. E assim por diante, inclusive com loops, né? Tem algo que vai de 6 para 6. Aqui está representado. E nesse caso, as arestas são representadas só uma vez. Aí alguém vai dizer, ah, tá, mas e como é que então eu represento, se eu puder de 1 para 2 e de 2 para 1? É fácil, você cria uma outra aresta, de 2 para 1. Ou seja, como é que você representaria isso? Você colocaria aqui que teria 2 para 1, e aqui você de 2 para 1 você colocaria um 1 aqui. E aí você teria uma aresta de 2 para 1. Quer dizer, essa é só a representação, né? É o grafo que representa, que tem essa informação, e essa é a representação computacional do que tem no grafo. Bom, essa é a matriz de adjacências, a gente já explicou, né? Como foi dito de maneira mais precisa, né? A matriz de adjacência A, I J é igual a JI em grafos não direcionados, né? Então, o 1, 2 é igual ao 2, 1, né? Em princípio, 1 bit por aresta seria suficiente, mas na prática você tem vários atributos, várias propriedades que têm que ser gravadas, várias variáveis, digamos assim, e você acaba criando um objeto, e esse objeto ocupa vários bytes. Então, aqui, né, uma matriz de adjacência, e aqui a lista de adjacências, então, como a gente já falou também. A lista de adjacências, né? Ok, pessoal, então aqui nós encerramos esse vídeo sobre a representação de grafos. É claro que depois, para você representar isso num programa, você vai ter que aprender como fazer. Por exemplo, para quem já usou matrizes, né, são arrays bidimensionais, bom, é só usar um array bidimensional, é mais fácil. Se tiver um grafo pequeno, qual é o conselho? É usar uma matriz. O que seria um grafo pequeno? Sei lá, 100, até 1000 ainda é pequeno. Agora, se você tiver 1 milhão de vértices, então fica difícil. Daí você pensa, pô, mas eu vou ter uma aplicação assim? Bom, estou trabalhando num projeto de pesquisa que é sobre um observatório de conflitos na internet, e a gente coleta, às vezes, usuários do Twitter que ficam discutindo um certo assunto. Tem certas coletas que identificam centenas de milhares de usuários participando. Então já dá para ver aí que não seria adequado representar como uma matriz, né? E para você trabalhar com uma lista, então realmente você tem que estudar um pouco de estrutura de dados e para entender como é que você faz uma lista encadeada, né? Ou lista ligada. Aqui seria, no caso, tipo um vetor, um array unidimensional. Em cada posição dele você inicia uma lista encadeada, né? Seria uma maneira de fazer isso por programa. Ok, tchau, tchau então para vocês. Obrigado, e assim termina a nossa introdução à teoria dos grafos aqui.